vocês querem saber a origem, né, da divindade Pazuzu, e a primeira vez que a vemos no filme O Exorcista, né, no ano de 1973, a primeira vez que eu vi esse vídeo eu tinha uns 8 anos, né, e eu fiquei praticamente quase um mês sem dormir. Se vocês quiserem saber sobre o tema, esperem o sinal da vinheta. Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma divindade mesopotâmica chamada Pazuzu, né? Quem assistiu o filme de 1973 e 1974 vai se lembrar muito bem. Esse personagem, né, Pazuzu, ele é descoberto por um padre que trabalha no ramo da arqueologia, né? Interessante que esse filme se tornou a base, né, para alimentar a cultura americana, né, vamos dizer assim, por influência do cinema, a dar uma forte ênfase, né, à demonologia. A partir desse filme de 1973 e 74, muitas pessoas começaram a se utilizar do Ouija como uma forma mesmo de entretenimento. Inclusive teve até um frenesi na década de 80 em uma escola, né, que conta que, se eu não me engano, foi no norte dos Estados Unidos, que teve uma forte epidemia, vamos dizer assim, de pessoas possessas. Mas esse não é o tema. Eu quero falar, na verdade, sobre essa divindade Pazuzu, como ela se origina, na verdade. Interessante que o Pazuzu, né, ele é considerado pelos teólogos como o Mischweizen, né, uma palavra alemã que se constitui em seres híbridos. E os seres híbridos, né, na cultura mesopotâmica, era considerado como seres sagrados. Vemos também esses Mischweizens, né, na cultura também hebreia, no caso dos querubins. Que os querubins, eles têm algumas características, né, disso, por exemplo, de touro, né, de águia ou de leão, né, ou seja, é um ser totalmente, não digo disforme, mas um ser totalmente híbrido, e não é muito diferente com a divindade né, chamada Pazuzu, né, porque fazia muita parte, por exemplo, da cultura do Oriente a adorar esses animais, né, conforme que na cultura hebraica é chamado de Hayud HaKodesh, que eram os animais sagrados. Esses animais sagrados, por exemplo, eles eram usados, né, para poder preservar uma certa área restritiva à sua teofonia. Mas falando, por exemplo, acerca do deus Pazuzu, que ele é considerado uma espécie de deus demônio, ele é um ser que tem 4 asas, né? Ele também, por exemplo, ele tem garras de águia, cabeça de leão e o corpo humanoide, né? Então, por exemplo, eles eram, né, representantes tanto do bem quanto do mal. Verificamos que no Antigo Testamento e nas culturas orientais, né, esses seres híbridos, eles causavam, né, tanto bem quanto mal, né? Inclusive Pazuzu, ele é mostrado como um deus das tempestades. Era um deus que ficava representando, ele era representativo nas regiões desérticas. E se você vê no filme O Exorcista, o primeiro local que o padre o descobre, né, na região da Turquia, porque fica mais ou menos por aquele lado, né, na região da Turquia ou da Assíria, né, e do Iraque, né, ele tinha uma forte representatividade. Mas o Pazuzu, por exemplo, ele era um espírito protetor, na verdade. Ele era usado, na verdade, ele protegia os seus adeptos contra uma divindade chamada Lavash. Alguns atribuem a Lilith, né? Para mim, Lilith já é uma
invenção muito mais moderna que nasce na cultura medieval. Mas ele lutava, por exemplo, contra essa outra divindade, que era um deus demônio, para poder, vamos dizer assim, defender as pessoas que lhe prestavam culto, né? Então ele era um deus protetor e um deus também muitas vezes violento. Se verificarmos, tá, o conceito de demônio no Oriente Médio é muito diferente do conceito ocidental, que as pessoas que acreditam, né, que seja o demônio. Mas dentro da mitologia mesopotâmica, ele era uma divindade de escala bem inferior, né? Ele estava muito abaixo de outros deuses do panteão sumério. Por exemplo, temos, né, na cultura suméria o deus Anu, que ele era o deus do céu e rei dos deuses. Temos também Enlil, que é o deus do vento, do ar e da tempestade, né? Também é verificado o deus Enki, que é o deus da água e da sabedoria, e também considerado como o deus da magia. Também temos Marduk, que é o deus patrono da cidade de Babilônia, Utu ou Shamash, né? Que é o deus do sol ou da justiça. E Nana, ou também como é conhecido como Sin, que vem da cidade de Sinear, que ela representava essa divindade, né? Ou então Sinai, o Monte Sinai, que era um monte onde se diz pela cultura suméria, né, da cultura mesopotâmica, que era a personificação da deusa Nana, ou Sin, o Monte Sinai. Mas é interessante se verificarmos também a etimologia do nome Pazuzu, né? Ele vem do acádio, ou do acadiano, né? Que significa aquele que agarra ou aquele que toma, né? Na verdade. Ou seja, ele é uma divindade muito possessiva, assim também como outras divindades. Então é por isso que uma pessoa, quando adorava uma divindade periférica, como era Pazuzu, não deveria adorá-lo somente a ele, mas também teria que adorar outros deuses, assim como Anu, Enlil, Enki, Marduk, Nana, entre outros, porque os deuses eles tinham uma característica que era peculiarmente humana, que é a característica do ciúme, né? E do ciúme que gera a guerra. Então vemos que os deuses eles lutavam dentro da cultura mesopotâmica, não só, né, na cultura mesopotâmica, mas em outras culturas também, que eles lutavam entre eles para poder angariar mais adeptos, né? Então, conquanto que eles têm mais adeptos, né, o poder deles se intensifica mediante a qualidade, né, mediante a quantidade de fiéis que eles têm, né, e mediante os rituais de invocação que as pessoas faziam, né, na Mesopotâmia para poder invocar esses deuses também, e também consagrar esse lugar. O consagrar seria aquela espécie de você colocar tem uma espécie de teofania, e você pega uma pedra não lavrada e coloca no lugar, e você atribui esse lugar como sacro, né? Então o deus Pazuzu, na mitologia suméria, era um deus de menor grau, mas também não era um deus sem importância, né? Na verdade, os deuses sempre eles eram personificações da natureza, e mediante, né, a interpretação que o homem da época, né, os mesopotâmicos tinham da própria natureza, eles atribuíam forças da natureza, né, como personificações da divindade, o que não é diferente também em outras culturas. Mas, por exemplo, o deus Pazuzu, o deus demônio Pazuzu, que é retratado, na verdade, no filme Exorcista, as pessoas deram uma capacidade para ele, uma visão totalmente ocidental, né, diabólica e também totalmente departamentalizada, né, do qual que ele só faz o mal, enquanto que Deus no filme, né, ele faz somente o bem. Mas na cultura oriental, na cultura mesopotâmica, acádia, antiga e também hebreia também, né, os deuses eles eram tanto capazes de fazer o bem quanto o mal. Isso vemos até no livro de Isaías, capítulo 47:5, se não me engano, que Deus fala que eu
faço a luz e faço o mal, eu faço a luz, né, enquanto as trevas. Então a palavra o mal significa era algo que é relativo a desastres climáticos, doenças, né? Mas para poder entender isso seria necessário ler, né, as escrituras no seu original hebraico e verificar por que o Deus dos hebreus tinha essa mesma característica, ou seja, denota que ele não tinha nenhuma diferença dentre outros os deuses. Inclusive, tanto os hebreus como os acadianos, como os hurritas, como os hititas, eles eram enoteístas. Eles acreditavam que tinha um Deus maior e outros deuses, né, de classes relativamente menores, mas que todos os deuses, né, tinham a sua função especial e específica dentro da cultura. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha e ajude o nosso pequeno trabalho a crescer. Eu, como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos